Então eu queria perguntar como é que você vê, enfim, o potencial do ETF para o investidor que quer buscar uma exposição à Bolsa Brasileira, se ele realmente é competitivo e interessante frente à gestão ativa e como a gente poderia montar uma estratégia, quais ETFs de renda variável de alocação em Bolsa Brasileira seriam mais interessantes? Legal. Isso é muito importante a gente trazer essa reflexão, porque quando a gente pensa em bolsa, naturalmente a gente lembra do Ibovespa. O Ibovespa é um índice que está sendo calculado há mais de 30 anos dentro do nosso mercado. Tem suas críticas, tem suas vantagens, enfim, é um índice como todo índice, né? Ele vai ter momentos em que ele vai funcionar super bem, e momentos que ele não vai funcionar tão bem, e eu acho que a gente precisa entender o que é cada um desses índices, né? Que a gente tem a possibilidade de se investir. Então, quando a gente pensa em renda variável no Brasil, o Ibovespa é uma das possibilidades que a gente tem de acessar essa classe de ativos. Por exemplo, o nosso ETF, o BOVV11, é um ETF que te dá acesso ao Ibovespa. Ah, mas eu não gosto do índice, acho o índice concentrado, o índice tem uma volatilidade que não é para o meu perfil. Ok, faz parte, né? A gente tem um ETF de dividendos, que é o DIVO11, que segue o índice de dividendos da B3. É um ETF que vai olhar quais são as empresas que têm maior consistência no pagamento de dividendos, numa janela de 5 anos. É um ETF que vai ter a sua diversificação também, a gente está falando de um portfólio aqui de mais de 40 empresas, que tem um track record super relevante de bater o Ibovespa em diversas janelas, com uma volatilidade menor, até pelo perfil das empresas que estão ali dentro. Isso significa, então, que eu devo ter 100% do meu investimento em renda variável no DIVO11? Não. Mas é uma alternativa a ser pensada. Você estava falando do que aconteceu nesse ano, nesses 2 primeiros meses. A gente tem aqui o FIND11, que são empresas do setor financeiro, que é o nosso ETF, linkado a esse índice, que é o destaque do ano, né, subindo aí mais de 10%, né, até hoje. O que isso reflete? Reflete uma performance do ano, até aqui. Significa, então, que eu devo ter 100% do meu portfólio neste ETF? Não, mas saiba que, assim como outros ETFs, né, o MATB11, que é ligado no setor de materiais básicos, né, o GOV, que são empresas dentro que se destacam dentro do setor de governança, enfim, são alternativas ao índice Bovespa, né? E aí, um pensar sobre essa montagem de portfólio, como que eu enxergo um portfólio a partir de ETFs, identificando esses índices, entendendo o comportamento desses índices frente ao cenário que a gente está vivendo, ou o cenário prospectivo que eu tenho, e alinhando ao meu objetivo de investimento. Então, quando a gente compara uma carteira 100% Ibovespa, e não traz essa amplitude de ETFs que a gente tem, a gente está deixando muito na mesa em termos de oportunidade, em termos de flexibilidade, versatilidade na construção de portfólio, né? Uma ideia muito simples, e aqui não é uma sugestão, uma recomendação de investimento, mas eu gosto muito do pensar que é numa construção que é muito simples. 40% de BOVV, 40% de DIVO11 e 20% do nosso ETF de Small Cap. Por que eu penso nessa composição de portfólio? 40% do BOVV11 vai me dar um ganho em cima do Ibovespa, porque a gente remunera o nosso investidor com a receita do aluguel que a gente tem dentro do ETF. Isso mais do que compensa a taxa de administração. Então, só nessa, o investidor já parte de Ibovespa mais algum alfa pela receita do aluguel. 40% do DIVO11, porque é um ETF que tem uma volatilidade que tende a ser menor do que o Ibovespa, com uma performance que muitas vezes consegue superar o Ibovespa, porque o dividendo é reinvestido no ETF. A gente está falando aqui um dividendo histórico aqui da Bolsa de 7% a 8% ao ano, que é reinvestido. Então isso, quando a gente olha no médio e longo prazo, tem um efeito relevante. E por que os 20% de small cap? Porque quando eu tenho estilingadas no mercado, e as small caps são aquelas empresas que vão andar, este portfólio não fica muito para trás do resto do mercado. Então traz aquela sensação de, opa, legal, eu estou sempre brigando ali pelo primeiro e segundo quartil. Então é uma montagem super simples para tentar traduzir aqui o que seria essa
esse Lego, né, que os ETFs permitem a gente ter quando a gente pensa em termos de investimento.